Olá! Um tesouro que conta a história de um país, de um povo, de uma civilização. O patrimônio histórico e cultural de um país representa os bens materiais ou naturais que vão desde estátuas, esculturas até paisagens e cidades. Esse conceito começou a ser disseminado logo após a Revolução Francesa. No Brasil, a proteção e preservação dos patrimônios culturais foram estabelecidas no final dos anos 30, no século passado. Com a Constituição Federal de 88, esse conceito foi ampliado por meio do artigo 216, que classificou o patrimônio cultural em material e imaterial. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, estabeleceu uma política de patrimônio cultural material com um guia de preservação e ações de proteção. Mesmo assim, não foi garantia para que incêndios destruíssem museus e até a Cinemateca Brasileira. Vamos saber mais sobre esse assunto no Preservar é Lei, que começa agora. O patrimônio histórico-cultural é todo bem natural, material ou imóvel que represente parte da história de uma cidade e que carrega importância social, cultural, econômica e científica. Podem ser edificações, festas, religiões, tradições, manifestações artísticas que materializam a cultura, o estilo, a memória, a identidade de um povo. Proteger e preservar esses bens é função do Estado e dever da sociedade. O Decreto-Lei nº 25, de 1937, é o marco legal que estabelece as medidas para a proteção do patrimônio cultural brasileiro e o processo de tombamento dos bens considerados de interesse coletivo. Bastante voltado para a preservação da arquitetura histórica, paisagens e conjuntos urbanos, o decreto institui o tombamento como principal instrumento jurídico do poder público. Em 1988, a Constituição Federal ampliou o conceito de patrimônio cultural. O artigo 216 reconheceu a existência de bens culturais de natureza material e imaterial. Eles incluem as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, os sítios de valor histórico, paisagístico e ecológico. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o mestre e doutor em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da USP e autor de livros sobre patrimônio cultural e histórico, Fernando Fernandes da Silva, e com a arquiteta e urbanista, professora e pesquisadora da Universidade Federal de Ouro Preto, Dulce Maria Pereira. Sejam muito bem-vindos ao Preservar é Lei. E eu começo aqui com o doutor Fernando. A gente viu aí que a Constituição ampliou o conceito de patrimônio cultural, mas, de modo geral, quais são as leis que tratam e protegem aí o patrimônio histórico e cultural, doutor Fernando? Andréia, mais uma vez, obrigado pelo convite. Cumprimento também a professora Dulce Maria e todos os telespectadores. Existem no Brasil diversas leis sobre proteção do patrimônio cultural, tanto em âmbito federal, mas também em âmbito estadual e municipal. Eu creio que nós temos aí uma legislação muito ampla sobre patrimônio cultural. Agora, as mais significativas, ou as que servem, inclusive, de parâmetro para a construção de outras leis e adoção de políticas públicas sobre proteção do patrimônio cultural, é o Decreto-Lei 25/37, que é o decreto-lei que regula o tombamento no Brasil, as leis de proteção do patrimônio arqueológico e de proteção dos bens ligados ao período monárquico aqui no Brasil, que foram aprovadas essas leis nos anos 60 do século passado. Mais recentemente, nós temos um decreto que regulamenta a política de proteção do patrimônio cultural e material, e sem contar o próprio fundamento a essas políticas e essas leis que a Constituição Federal confere, principalmente nos seus artigos 215 e 216. Professora Dulce, você está aí num verdadeiro tesouro histórico, está em Ouro Preto, né? E eu queria saber como que foi essa classificação, material e imaterial? As pessoas ainda confundem, né? Não sabem explicar exatamente o que é imaterial, o que é material. E eu queria também saber quais os exemplos significativos para cada um desses conceitos. Veja bem, eu queria dizer que é um privilégio estar aqui na TV Justiça, um privilégio estar com você, André, e uma riqueza especial estar aqui com o doutor Fernando. Obrigado. É muito interessante considerar
que o patrimônio material e o imaterial foram definidos principalmente porque não havia a devida valorização do patrimônio imaterial. O material são aquelas obras, é aquilo que a gente vê, é o que a gente diz que é tangível, não é? Porque as pessoas podem observar um quadro, podem ver uma escultura, um prédio, uma igreja, não é? Um espaço organizado, um quilombo, por exemplo, né? Em si, ele inteiro construído, você tem ali a cultura material. Mas a cultura material, principalmente se nós formos pensar as várias dimensões da vida, as várias formas do fazer humano, ela se manifesta principalmente nos costumes e na forma de organizar os processos culturais. Não há processo material que não tenha por referência um processo imaterial. O olhar de um povo sobre a cultura, a forma das pessoas de organizarem seus alimentos, a forma de utilizarem a música para fazer uma criança dormir, a forma de produzir alimentos, às vezes utilizando os mesmos ingredientes, de forma absolutamente diferenciada de uma região ou feita por um povo ou por outro povo. E o patrimônio histórico é composto por uma lista extensa de monumentos, cidades que contam a nossa história. Segundo dados do IPHAN, até 2017 foram protegidas 88 cidades históricas, sendo 68 tombadas. Vamos ver agora o projeto Bumba Maria Meu Boi, que perpetua a cultura da dança do boi em Sobradinho, no Distrito Federal. O projeto foi desenvolvido pela historiadora e professora Tamar Freire, que deu continuidade à cultura popular do Maranhão, herdada do seu pai, Teodoro Freire. O projeto faz parte do Circuito Candango de Culturas Populares, com produção do Instituto Rosa dos Ventos, e apresenta aí um Bumba Meu Boi constituído só de mulheres, que ainda ajuda no acolhimento delas e na reinserção social. Vamos ver. Eu tinha 3 anos de idade quando meu pai começou, mas assim, no meu momento, né, que a gente fala de gente, quando eu já me entendia por gente, era dentro da casa, né, que minha mãe bordava, costurava, minhas irmãs ajudavam, as vizinhas, as comadres. Então, eu vi esse movimento, né, de homens e mulheres lá dentro de casa. As ladainhas, quem fazia ladainha, como fazia, ficava, né, repetindo em casa, brincando de fazer aquilo. Quando algum homem estava raspando o pandeiro, né, eu ficava observando como era, e aí algumas vezes também meu pai já me colocava para fazer. Ah, tu quer aprender mesmo do boi? Então vem aqui, né? E na faculdade conheci um professor de antropologia, e aí falando da cultura indígena, que a gente precisava contribuir, né, preservando as nossas tradições. E aquilo ia me instigando cada vez mais a pensar, nossa, então meu pai faz um trabalho parecido. Quando foi na especialização, aí eu falei assim, fiquei pensando, o que eu poderia falar, né, daqui ainda. E aí a professora falou assim, o que você mais gosta, o que você sente falta? Foi essa pergunta que a professora fez. Falei, professora, eu vejo muito falar do boi, mas eu não ouço falar das mulheres no boi. Aí ela, tá aí. E aí então foi onde, né, meu primeiro momento de trabalhar o gênero. E aí eu trabalhei as mulheres dentro do boi. Professora Dulce, a gente vê aí que é uma cultura que passa de geração para geração e também de lugar. E ainda tem a reinserção social, tem o acolhimento para mulheres. A gente precisa lembrar que o Brasil é signatário de várias convenções, entre elas a Convenção da Unesco, que justamente salvaguarda, protege as manifestações e protege a possibilidade de se dar continuidade a isso. É o que a professora faz, maravilhosamente. Agora, o que fazer? Veja, a política cultural brasileira, e eu não falo só de um momento histórico em que há uma agressão extraordinária ao patrimônio material e imaterial, mas mesmo ao longo dos tempos, a política cultural brasileira pouco tem incluído
a valorização, por exemplo, do Bumba Meu Boi. E menos ainda a história espetacular produzida pelas mulheres de todos os grupos humanos no Brasil e de forma marcante pela população negra e pelas mulheres negras. O que fazer é ter não só uma política cultural, como uma política de ciência e tecnologia associada a uma política educacional que valorize a pesquisa, que assegure não só a visibilidade, mas também que trabalhe contra o silenciamento e a desqualificação dessas culturas. E investimento em pesquisa e proteção, tanto a proteção legal, não é, por meio da estrutura judiciária, como também a proteção material dos bens imateriais. A produção cultural são projetos com grande capacidade de sucesso, de mobilização do que há de melhor nas pessoas, da possibilidade, inclusive, de construir o orgulho do Brasil ser Brasil. Porque o que faz o Brasil Brasil, o que faz o Brasil tão atraente, não é a venda de carne, não é a venda de etanol, não é? Não é a exploração do minério. O que faz o Brasil ser Brasil é essa alma. Doutor Fernando, aí pegando o gancho na professora Dulce, como é que são essas políticas públicas para incentivar e proteger, principalmente, essa cultura que passa de pai para filho e, principalmente, para influenciar as futuras gerações? Olha, bom, em primeiro lugar, eu estou de pleno acordo e muito oportuna as observações aí, são muito oportunas as observações da professora Dulce, e eu emendaria, trazendo assim uma reflexão, que, no meu entendimento, a política cultural hoje ela tem que ser encarada de vez no Brasil como uma política pública. E quando eu falo de política pública, eu falo de alguma forma no sentido de que o Estado deve intervir numa determinada área da sociedade considerada fundamental para a estrutura dessa sociedade, para manter essa sociedade viva e em movimento. Então, o Estado tem que intervir fazendo uma aliança com a própria sociedade. E dali, a gente percebe, quando se fala de política pública, que política pública é uma política de Estado, então ela é uma política permanente. Ela não é uma política que é alterada profundamente de governo para governo. Ela mantém as suas bases fundamentais de governo para governo, e aí um governo ou outro faz algumas alterações, alguns ajustes, mas ela tem que ser vista como uma política permanente, tal qual uma política ambiental, uma política de saúde, uma política de educação e assim por diante. Nisso, o que eu vejo cada vez mais no Brasil é que a gente tem que entrar numa outra fase da democratização. Na minha análise, a gente está numa primeira fase ainda. Nós estamos numa fase da Constituição de 88, que discute e que se debate e que vem se consolidando a ideia do voto, a ideia da liberdade de manifestação, de pensamento, a organização dos partidos e assim por diante. Mas há outros momentos dessa democratização, há outras fases que têm que ser alcançadas. Uma delas é o direito à cultura de todos. E quando se fala o direito à cultura de todos, cada grupo, vamos dizer assim, elaborar os seus próprios laços culturais ou, vamos dizer assim, promover a sua própria identidade cultural. Então, como aqui a professora Dulce colocou, tem um segmento que cuida do Bumba Meu Boi, mas tem um outro que cuida, talvez, do queijo canastra de Minas. Tem o pessoal que está preocupado, talvez, com como se faz algumas casas alternativas às casas comuns que a gente conhece, em algumas comunidades quilombolas ou indígenas. Então, cada segmento social, cada grupo social, ter o direito do desenvolvimento das suas próprias atividades e, consequentemente, isso é cultura. A gente vai falar muito mais no próximo bloco, porque o Preservar é Lei faz agora uma pequena pausa, a gente volta já.
Preservar a Lei está de volta. A gente está falando sobre patrimônio histórico e cultural do Brasil. Há 3 anos, o incêndio destruiu a sede do Museu Nacional, no Rio de Janeiro, na Quinta da Boa Vista. O fogo atingiu o Palácio São Cristóvão e 80% do acervo do maior museu de história natural e antropológica da América Latina. O trabalho de resgate na antiga residência oficial dos imperadores do Brasil durou 500 dias e recuperou mais de 2.000 peças de várias coleções, entre elas os fragmentos que formam o crânio de Luzia, o fóssil mais antigo da América do Sul. Mesmo com a reabertura prevista para 2026, o museu, administrado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, não tem as verbas suficientes para a restauração completa. Apesar da conclusão de que o incêndio não foi criminoso, ficou comprovado que o prédio não apresentava condições de segurança. E a pergunta vai aí para o doutor Fernando. Negligência seria a palavra, né? O mesmo se aplica ao que aconteceu na Cinemateca brasileira, que destruiu aí filmes, partes do acervo, né? O que falta aí, doutor Fernando? Proteção? O que precisa ser feito para garantir, né? Não adianta só estar na legislação, para garantir que esse patrimônio seja preservado. Uma maior observação, fiscalização, o que falta? Não, o caso do Museu Nacional, ele já é... a existência do museu já é o atestado da ausência de uma política pública da cultura, que eu venho dizendo. Porque, na verdade, grande parte do seu acervo foi constituído por Dom Pedro II e pela imperatriz Teresa Cristina. Ou seja, nas suas viagens do exterior, eles conseguiram comprar bens os mais diversos, inclusive sarcófagos, né, de múmias egípcias, e conseguiram trazer para a sua residência e dali serviu como acervo para o museu. Ou seja, ficamos ainda na dependência de ações heróicas de algumas pessoas, né? De ações isoladas de algumas pessoas que têm um gosto por um determinado assunto, tomam a iniciativa em torno desse assunto e dali fazem a construção de algo benéfico para o patrimônio cultural. As pessoas têm também que ficar indignadas quando há atentados contra o patrimônio cultural. E quando isso é incorporado, o incêndio nem acontece. Ou se acontece, como foi o caso, ele não teria a dimensão que teve. Porque o que ia acontecer? Foi lá um acidente, me parece até que estava ligado a alguma questão de uma cafeteira, com uma fiação, etc., mas dali, algo que a cafeteira ia pegar fogo, pegava um fio ali, etc. Mas se tivesse os extintores, se tivesse os serviços, os maquinários, equipamentos para apagar o incêndio, se tivessem o revestimento do material correto, etc., se tivesse guardas suficientes, se tivesse vigilância suficiente, o incêndio não teria a dimensão que teve. Mas isso não acontece porque isso sempre é considerado algo à parte da vida das pessoas. Eu coloco isso porque, em parte, nós somos responsáveis também, não é só o poder público, a sociedade também é. É porque nós não estamos dando devido valor para esse tipo esse tema, vamos dizer assim, nas nossas vidas. Mas está faltando a inserção e a valorização de outros valores, isso que eu quero dizer. Professora Dulce, tombamento não é garantia de proteção. O que aconteceu com o museu ou com a Cinemateca foi o que a gente viu. E o que a gente não vê, professora Dulce? Principalmente as heranças que a gente tem culturais dos índios e negros. Nós não vemos muita coisa. E eu queria, de alguma forma, me referir um pouco do que disse o professor Fernando também, para colocar o seguinte: grande parte, Andréa, do que a gente não vê está ligada a processos que são criminosos de silenciamento do que é fundamental no país. Veja, o caso tanto do museu quanto da Cinemateca constituem-se em crimes. Por quê? Primeiro, sob a proteção do Estado, riscos em relação a esse patrimônio protegido pelo Estado, um Estado que é signatário de vários acordos internacionais, inclusive. Quer dizer, o risco foi anunciado
foi ignorado, portanto, não houve nem prevenção nem precaução, e chegou-se ao desastre. O desastre não é uma fatalidade, ele foi construído, como é o caso da ruptura de barragens, como é o caso do roubo a determinadas peças culturais e tudo mais. E o que a gente não vê, da mesma forma, é conhecido, porque é conhecido. Aliás, quem melhor conhece o patrimônio cultural indígena, veja a perfeição arquitetônica das casas, das escolas indígenas, a forma muito avançada, se nós pensarmos em conhecimentos microbiológicos dos povos indígenas. Então, essa riqueza toda é devastada, inclusive por aquilo que o Estado organiza como forma de desenvolvimento. Nós no Brasil, não percebemos o que significa um verso de Cora Coralina, o que significam as cinzas desses filmes que trazem parte, inclusive, da nossa história tecnológica. Esses povos que têm o seu presente e o seu futuro ligados à ancestralidade trazem riquezas em termos de possibilidade de relacionamento humano, e isso é destruído, e não é o acaso que destrói. A destruição dos quilombos, ela não é casual, ela é intencional. Por quê? Porque os quilombos significam uma forma de viver. Imagine a posse coletiva da terra, como os povos indígenas também. Ok. E o Brasil recebeu mais um título de Patrimônio Mundial em 2020 com o conceito de Jardim Tropical Moderno. O sítio do paisagista Roberto Burle Marx foi reconhecido por unanimidade pela Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Os jardins de Burle Marx entraram para a lista dos bens de valor universal excepcional para a cultura da humanidade. O sítio é tombado pelo Patrimônio Cultural Brasileiro desde 1985 e foi entregue aos cuidados do paisagista pelo próprio IPHAN. Vamos assistir a um trecho de um vídeo do Instituto sobre essa obra da natureza esculpida por Burle Marx, produzido pela TV Brasil. Vamos ver. Aqui é a casa do Roberto Burle Marx. É nesse lugar onde eu tenho feito todas as minhas importantes experiências quanto à adaptação de plantas que eu tenho trazido das excursões que eu tenho feito por todo o Brasil. Nessa rua que leva até a casa do Burle Marx, a gente vê bastante esse trabalho, né? Como ele trabalhava com volumes, com massas, com texturas, com os contrastes nos tons de verde. Ele deu origem ao Jardim Tropical Moderno. O sítio precisa de ter um reconhecimento da sua verdadeira importância. E nenhum reconhecimento é melhor do que uma chancela de patrimônio mundial. Professora Dulce, o que isso representa para nós brasileiros? Queria que você falasse da importância, né, de Burle Marx, a representatividade dele lá fora, que nos representa, e também o que fazer para não deixar que o nosso patrimônio cultural histórico, que ele se perca pelo caminho. Burle Marx ressignificou o paisagismo no mundo. Ele conseguiu associar o belo, à natureza, ao fazer humano com as esculturas. Burle Marx realmente, ele nos traz a possibilidade de uma convivência ecológica com a vida. Por isso, a sua importância. E, além do mais, ele sabe trazer o belo para o dia a dia da urbanidade. Veja bem, é preciso deshierarquizar o conceito de patrimônio. É preciso entender que o patrimônio cultural brasileiro, a riqueza extraordinária é produzida por indígenas, por negros e por todos os grupos humanos que compõem essa nação tão extraordinariamente diversificada. Essa possibilidade traz também uma outra, que é a apropriação coletiva
da riqueza cultural que é produzida. As pessoas passam a se importar com as obras, passam a defendê-las, inclusive. E, definitivamente, uma cultura educacional, cultural, tecnológica, que garanta a qualidade, o cuidado, o investimento e a própria socialização do conceito de patrimônio material e imaterial. Doutor Fernando, eu queria que você falasse então da importância de Burle Marx, o reconhecimento dele lá fora, da Unesco, e também o que fazer para a gente resgatar essa nossa identidade e inspirar jovens a conhecer o patrimônio histórico, não deixar que ele se perca. Primeiramente, é um motivo de alegria e orgulho para toda a sociedade brasileira, porque a inscrição das obras do Burle Marx na lista do Patrimônio Mundial, que é uma lista prevista pela Convenção do Patrimônio Mundial Cultural e Natural de 72, é uma convenção patrocinada pela Unesco, é uma lista que procura ser abrangente do ponto de vista universal, abrangente no seguinte sentido, de permitir a inscrição de bens culturais e naturais representativos das mais diversas culturas de todos os cantos do planeta. Então, você vai encontrar nessa lista representações, bens que representam culturas árabes, culturas asiáticas, cultura chinesa, culturas ocidentais. E, dentro dessas classificações maiores, as contribuições dos mais diversos artistas ou dos mais diversos povos. Então, isso é extremamente importante porque está ligado ao que nós comentamos hoje. A lista do Patrimônio Mundial, na verdade, é uma lista que procura assegurar a diversidade cultural, ou seja, representar os diversos grupos em sentido amplo do mundo atual. Fundamentalmente, falta para nós uma política pública estatal consistente de valorização da cultura. E essa política pública, eu finalizaria dizendo que ela deveria estar, vamos dizer assim, com alguns elementos, caracterizada com alguns elementos fundamentais: proteção dos direitos humanos, proteção da diversidade cultural, proteção da sustentabilidade, proteção da democracia e proteção da paz. Porque só assim se constrói uma política pública cultural com diversidade, com tolerância e com respeito ao próximo. É isso que nós estamos precisando. Bom, e é assim que eu encerro aqui o Preservar a Lei, agradecendo a participação de vocês. E é isso, gente. O programa fica por aqui. Acompanhe nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. Até a próxima!